Esta é Manuela. Ela tem 32 anos e não tem filhos. Vive com 2 amigos. Ultimamente, Manuela tem estado diferente. Seus amigos têm notado uma baixa motivação para realizar atividades corriqueiras, que ela está excessivamente exausta e que sua autoestima está baixa. Além disso, Manuela tem tido insônia, dificuldades em se concentrar e perdeu muito peso nos últimos meses. Ela tenta não demonstrar essas características. Quando pergunta se está bem ou o que houve, ela diz que só está cansada e que logo passa. No começo, seus amigos deixaram para lá, pois não queriam ser intrusivos. Mas isso já vem acontecendo por meses, e eles estão ficando preocupados. Já este é o Luciano. Ele tem 67 anos, tem 2 filhos e é aposentado. Seus filhos estão ficando preocupados com o pai, pois este não se telefona mais há algum tempo, como ele fazia antes. Ao visitá-lo, descobriram que ele mal estava saindo da cama, com sentimento de culpa excessiva e desmotivado. Além disso, ganhou bastante peso e estava bastante apático. Seus filhos, considerando os sintomas apresentados por Luciano, desconfiaram de uma questão psicológica e decidiram buscar ajuda. Então, tanto os amigos de Manuela quanto os filhos de Luciano resolveram que seria melhor buscar ajuda de um profissional, que o diagnosticou com depressão. O diagnóstico da depressão é clínico e se baseia nos sintomas descritos e na história de vida do paciente. Um espírito deprimido e a perda de interesse e prazer para realizar a maioria das atividades durante pelo menos 2 semanas, além da manifestação desses sintomas, são determinantes para o diagnóstico. A depressão é conhecida pelos sintomas descritos como apatia, irritabilidade, perda de interesse, tristeza, atraso motor ou agitação, ideias agressivas, desolação, distúrbios de sono, insônia ou excesso de sono, fadiga ou perda de energia constante, sentimento permanente de culpa, dificuldade de concentração, baixa autoestima e alterações na libido. Mas afinal, o que é depressão? Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, a depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 2 semanas. Ou, nas palavras do Dr. Stephen Ilardi, professor de psicologia clínica na Universidade do Kansas, depression is shorthand for a devastating illness. Did I get it? There it is. Okay. For a devastating illness, we refer to it technically as major depressive disorder. This is an illness which robs people of their restorative sleep, robs them of their energy, robs them of their focus, their concentration, their memory, their sex drive, their ability to experience the pleasures of life. For most individuals, it robs them of their ability to love and work and play, and it may even rob them of their will to live. Existem inúmeros estudos no mundo acadêmico sobre as causas e características da depressão. Há evidências de que fatores genéticos, ambientais e um descompasso bioquímico sejam possíveis causadores do quadro depressivo, havendo também estudos que o conectem com sistemas endócrino e imune. A depressão, por vezes, é desencadeada por um gatilho, que pode ser um acontecimento traumático ou o uso de um medicamento específico, por exemplo. Quando se trata de possíveis causas para a doença, uma teoria bastante difundida é de que um dos possíveis agentes causadores é a menor disponibilidade de certos neurotransmissores na fenda sináptica. Estes neurotransmissores são a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Essa teoria é conhecida no meio científico como hipótese monoaminérgica da depressão e é baseada no funcionamento de alguns antidepressivos que se mostraram eficientes no seu tratamento. Para entendê-la, é necessário, antes de mais nada, compreender o funcionamento desses neurotransmissores no geral e sua importância na regulação do humor. No sistema nervoso humano, a principal estrutura atuante são os neurônios, e a passagem de informações entre eles se dá na fenda sináptica, pela ação de neurotransmissores. Assim, as funções do sistema nervoso, ou seja, o recebimento, associação e resposta a estímulos externos, são todas reguladas por esses neurotransmissores. Eles atuam nas fendas sinápticas, ou seja, entre um neurônio e outro, garantindo que a informação que chegou como impulso nervoso ao fim do neurônio pré-sináptico desencadeia um novo impulso no pós-sináptico, estabelecendo o caminho da informação. A fenda sináptica representa o espaço entre neurônios onde eles se comunicam.
Esses neurônios são o pré-sináptico e o pós-sináptico, sendo o pré aquele que vai passar a informação e o pós aquele que a receberá. Nessa junção, quando o impulso nervoso chega ao final de uma ramificação do axônio do pré-sináptico, ele libera os neurotransmissores na fenda. Esses se ligam aos receptores na ponta de dendrito do neurônio pós-sináptico, o que desencadeia um novo impulso nervoso no mesmo. Considerando a hipótese monoaminérgica da depressão, a baixa quantidade e disponibilidade dos neurotransmissores serotonina, dopamina e noradrenalina podem levar ao quadro depressivo, pois esses atuam na regulação de atividade psicomotora, humor, apetite e sono, fatores diretamente relacionados aos sintomas da doença. Um grande número de estudos sobre o assunto se focou na pesquisa sobre a serotonina em especial. A serotonina regula o humor, o sono, a atividade sexual, o apetite, o ritmo circadiano, temperatura corporal, sensibilidade à dor, atividade motora e funções cognitivas. Assim, uma menor disponibilidade desse neurotransmissor é associada aos sintomas típicos da depressão. Seu tratamento é psicoterápico e medicamentoso. Dependendo do caso e do paciente, escolhem-se diferentes antidepressivos, que têm mecanismos de ação variantes. O mecanismo de inibição da recaptura da serotonina, presente em diversos antidepressivos, funciona da seguinte maneira. Voltemos para a fenda sináptica. Ao final da sinapse, os neurotransmissores, no caso a serotonina, têm que retornar ao neurônio pré-sináptico, e para isso, utilizam esses canais, chamados de transportadores. Ao entrar de volta no neurônio, a serotonina pode voltar para as vesículas sinápticas, onde é armazenada, ou ser destruída pela enzima monoamina oxidase. A ação dos remédios é, então, de impedir a recaptura da serotonina para o neurônio pré-sináptico, aumentando sua disponibilidade na fenda. Outro possível mecanismo de ação de antidepressivos é a inibição da ação da monoamina oxidase, aquela enzima que destrói os neurotransmissores. Quando há uma menor destruição deles, há uma maior quantidade de neurotransmissores para ser liberada na fenda sináptica ao receber o estímulo. Isso também aumenta a disponibilidade de serotonina na fenda. Atualmente, a depressão é conhecida como o mal do século, sendo sua taxa de crescimento considerada epidêmica. A cada nova geração, a incidência da doença cresce drasticamente. É possível observar esse crescimento expressivo nesses gráficos, produzidos a partir de pesquisas da OMS e de órgãos estadunidenses. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas no mundo vivem com depressão. Em 10 anos, de 2005 a 2015, esse número cresceu 18,4%. Mas o que tem levado a esse crescimento recente e a depressão ser considerado o mal do século XXI? We were never designed for this. We were never designed for the sedentary, indoor, socially isolated, sleep-deprived, fast food-laden, frenzied pace of modern life. The result? An epidemic of depressive illness. Estudos sobre os aspectos sociais da depressão associam-na a um estilo de vida estressante, cansativa jornada de trabalho e expectativas difíceis de serem cumpridas. Essa elevada exposição a situações de estresse repetidas e duradouras são prejudiciais para a saúde mental da população. Momentos e estímulos prazerosos estão ficando raros. Isso pode estar afetando na maneira como nos percebemos diante da sociedade e como nosso corpo responde ao estresse. Assim, com o modo que a sociedade está se organizando, a tendência é o número de casos de transtornos mentais crescer. Desse modo, no processo de tratamento da depressão, além do uso correto da medicação, outros aspectos são fundamentais. O acompanhamento de um psicólogo e uma rede sólida e confiável de apoio, por exemplo. Um psicoterapeuta consegue ajudar o paciente a identificar estímulos prazerosos no cotidiano e a buscar alternativas para lidar com a situação de vulnerabilidade que é estar com depressão. Devido a esse estado, no qual o paciente está vulnerável, é imprescindível uma rede de apoio que possa ajudá-lo em momentos de fragilidade, estando presente e demonstrando suporte. A depressão é uma doença e uma condição que deve ser tratada com seriedade. Ainda há muito para ser descoberto e discutido a respeito do tema, que tende a se tornar cada vez mais presente em nossas vidas.